E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo, sempre com muita informação, porque estamos aqui na Vida Diagnóstico e Saúde, ao lado do doutor Henrique Leão Guedes, que é o otorrinolaringologista, né, doutor? Que eu quero te agradecer muito por estar aqui com a gente. Nós estamos ocupando o seu tempo e o senhor passando informações, então a gente fica muito grato, doutor. É sempre um prazer, Elga, estar aqui no seu programa, com essa audiência fantástica, e nós é que agradecemos. Muito obrigado. Então, nós que ficamos muito felizes, né, gente, poder, assim, compartilhar com o doutor e poder estar aí passando informação, que é o que mais nos deixa feliz. Doutor, hoje nós temos uma pauta muito interessante. Vamos falar sobre esse instrumento que é tão importante na nossa vida, que a gente se utiliza o tempo inteiro, que é a nossa voz, né, doutor? Sim. A voz que nós utilizamos ela para tudo, para comunicação, para expressar os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso estado de espírito. Ela tem muito a nos dizer também sobre o nosso estado de saúde, né? Então, a voz é muito importante, né, doutor? Imagina, só quando a gente tem aquelas falhazinhas, que fica um pouco rouca, que você nota a importância e a falta que faz. Sem dúvida. Aí, realmente, a gente dá aquela importância necessária a ela. Mas temos que entender que o cuidado com a voz ele tem que ser diário, constante, para que ela mantenha-se bem, saudável. Isso que é a questão, né, doutor? A gente geralmente não tem essa preocupação até ter um problema diagnosticado, ter a falta da voz. Quais seriam esses cuidados que as pessoas realmente têm que observar para não ter algum problema futuro com a voz? Bom, então, assim, os cuidados, né, inicialmente com os cuidados preventivos para evitar futuros problemas. Será a hidratação, a ingesta hídrica bastante rigorosa. Né? Água, muita água, consumir água. Com certeza. Os cuidados também com o modo como a gente fala, né? Evitar falar muito alto, sussurrar também. Eu fiquei super curiosa, doutor. Falar alto e sussurrar tem o mesmo impacto negativo para, força de alguma forma? Com certeza. A partir do momento que você foge daquele seu padrão que é normal, né, para você, você vai ter um impacto negativo aí no sistema vocal. Continuando a prevenção, assim, evitar falar em ambientes com competição de ruídos, barulhos, né? Alimentação, procurar sempre ter uma alimentação equilibrada. Existem algumas doenças, como o refluxo gastroesofágico, que acaba prejudicando a voz. Os hábitos, evitar o tabagismo, o álcool em excesso, né? Então, tudo isso pode levar, a médio e longo prazo, o prejuízo para a qualidade vocal. Então, a voz, ela tem, assim, um desgaste, ela tem um prazo de validade? Prazo de validade não, né, Elga? Mas, é claro, se você não cuidar bem da voz, ela vai sofrer as consequências disso. Então, é importante ter todo o cuidado com o sistema fonatório, o sistema respiratório, né? Porque o sistema fonatório, ele acaba integrando, né, vários sistemas em conjunto. Tem alguns profissionais que trabalham com a voz, principalmente os cantores, que a gente tem relatos, sabe que com o tempo ele não consegue mais, cantar como antes. E esse desgaste, ele ocorre por quê? Por excesso de uso mesmo? Excesso de forçar, como o senhor disse? Sim, isso não só os cantores, né? Os radialistas, os jornalistas, os locutores. As apresentadoras, né, doutor? Os apresentadores. Então, o que é importante quando você tem uma demanda, uma alta demanda vocal, você tem que ter um treinamento para isso, né? Para quê? Para que o seu sistema fonatório, respiratório, eles trabalhem em sincronia, para evitar o desgaste, o atrito exagerado na região das cordas vocais, que pode levar à formação de lesões, que a gente chama de funcionais, como os nódulos, os pólipos vocais. Né? Então, você tem que saber usar a voz. Com certeza. Inclusive, o que eu sempre prego, uma coisa que eu acho que é muito deficitária no nosso sistema de ensino da faculdade, é que muitos cursos hoje, que
que são profissões que há demanda vocal, mas não há uma cadeira nesses cursos ensinando aquele futuro profissional a já fazer um treinamento, né, uma educação vocal para o uso correto da voz. Mas, tocando nesse assunto, doutor, realmente a gente tem pouca informação sobre isso. Esse desgaste que o senhor falou, principalmente os profissionais que trabalham com a voz, muitos, eu tenho certeza que não têm essa informação. Com certeza. Ainda a gente é muito carente de informação nesse sentido, mas é importante a gente estar aqui hoje para informar melhor e conscientizar a população sobre a importância dos cuidados, né, para estar prevenindo problemas futuros. Com certeza, doutor. Além desse desgaste natural e dessa preocupação que temos que ter em relação a não forçar, principalmente quem trabalha com a voz, existe alguma patologia que, que alguma doença que prejudique? Existem várias doenças que podem comprometer a voz, né? Inclusive, nós temos campanhas anuais sobre a voz, que normalmente ocorre em abril, e que é principalmente da prevenção do câncer de laringe, do câncer das cordas vocais, que está altamente relacionado a alguns hábitos, como tabagismo, etilismo, algumas doenças como refluxo gastroesofágico, acabam aumentando o risco de desenvolvimento do câncer de laringe, além de outras doenças. O próprio refluxo também pode causar um pigarro um pouco mais excessivo, e o ato de pigarrear é um ato que acaba também lesando as cordas vocais, machucando e favorecendo o desenvolvimento de outras lesões. Existem doenças também que podem começar a manifestar suas manifestações, às vezes, por uma alteração no padrão vocal, como o Parkinson, por exemplo. Seria um sintoma? Sim, você começa a ter pequenas falhas vocais, né? Então, pode ser um primeiro sintoma, por exemplo, de uma doença de Parkinson. Então, a voz ele tem muito a nos dizer sobre a nossa saúde. Inclusive, isso foi o tema da campanha desse ano. O que a sua voz tem a dizer sobre a sua saúde? O papo tá ótimo, né? Mas a gente vai dar aquela paradinha, mas é rapidinho. A gente volta já já. Estamos de volta hoje com o doutor Henrique Leão Guedes, que é otorrinolaringologista, está dando aqui uma aula sobre voz e muito mais pra gente aqui no Elgue Você. Doutor, eu tive uma curiosidade, eu fiquei sabendo, não sei se procede, que muitos que se recuperaram da Covid tiveram algum problema com a voz. Sim, com certeza. A Covid, ela acabou impactando essa doença na voz das mais variadas formas. Uma por acometimento direto da própria doença em relação ao sistema nervoso central, que pode acometer a inervação laríngea, você vai às paralisias nas cordas vocais, mas principalmente aqueles pacientes que ficaram internados em UTI, sofreram processo de intubação. Então, eles estão mais suscetíveis a desenvolverem, nesse período, lesões nas cordas vocais, como os granulomas, os pólipos, próprias paralisias laríngeas, né? Então, e o processo também de recuperação acaba envolvendo o processo de recuperação vocal também, porque você há uma diminuição do tônus e toda a musculatura, não só respiratória, laríngea, a gente precisa disso funcionando bem para que a voz se apresente com uma qualidade adequada. Tanto é que uma pessoa normalmente que sai enferma tem aquela voz mais fraquinha, mais leve, mais tenra, né? Justamente por isso, porque você tem uma musculatura que não está ali trabalhando de uma forma adequada. E o processo de recuperação envolve também o processo de recuperação de toda essa musculatura, podendo, às vezes, ser necessário um trabalho junto com um fonoaudiólogo para fazer as fonoterapias, né? Entendi. Então, a doença acaba acarretando, né, esse problema muscular, esse desgaste, e aí reflete na voz. Então, não é um problema diretamente da doença com a voz, né? Mas nós temos também o problema da doença no sentido de que o acometimento, às vezes, neurológico da doença pode afetar a inervação laríngea ali, que acomete que vai fazer aquela inervação, vai fazer o trabalho, o funcionamento de todo aquele grupo muscular. Então, você pode ter lesões que são
mais consequências disso. E você tem as alterações causadas pelo próprio enfraquecimento de todo o sistema muscular, que você vai ficando debilitado, porque o que você não usa vai atrofiando. E tem um problema também, consequência do tratamento, que o processo de intubação também acaba causando lesões nas regiões da laringe. Tem pessoas que perdem realmente a voz, né? Com certeza, bastante, né? E aí, assim, esse processo de recuperação é um processo que envolve a fisioterapia, a fonoterapia, né? O acompanhamento com o médico otorrino. Sim. Né? Inclusive, também o otorrino é muito importante em relação ao olfato, que muita gente que pegou a Covid teve esse problema com o olfato também, né, doutor? E existem várias terapias que ajudam a voltar 100% ou a próximo disso com o olfato, porque muitas pessoas ficaram com esse olfato comprometido e muitas demoraram para voltar também, às vezes nem volta 100%, isso aí é verdade? Sim, sim, é verdade. Então, a Covid ela pode afetar o sistema olfatório, inclusive como um primeiro sintoma, às vezes, da doença. Muitos pacientes apresentam como primeiro sintoma a perda do olfato, e essa perda ela pode acontecer de uma forma temporária, tá? Ela pode ser mais rápida ou mais duradoura, e ela pode ser total ou parcial. Na grande maioria das vezes, ela tem um tempo e há um restabelecimento total do olfato. Mas existem alguns pacientes que podem ficar com uma certa sequela, o restabelecimento não ser total, e uma pequena parte dos pacientes com uma perda mais... É difícil você falar em definitiva, porque nós temos muito pouco tempo de doença ainda, né? Não tem como garantir nada ainda, né, doutor? Mas, assim, alguns pacientes que já têm, às vezes, uma perda mais total de um tempo mais prolongado. E a gente tem alguns tratamentos que são instituídos, às vezes, na fase da doença, né? Que aí o médico que acompanha o paciente normalmente já está habilitado a fazer, normalmente usa às vezes de corticoides, né? E o tratamento, aqueles pacientes que não recuperam, não conseguiu de alguma maneira recuperar o olfato, o treinamento olfatório, que seria reeducar novamente o sistema olfatório para estar reconhecendo os odores. Que são as essências, né? Alguns tipos de cheiros que ajudam você a recuperar esse olfato, né? É tipo o cérebro entender novamente. Isso, o cérebro voltar a reconhecer aqueles odores que já são conhecidos, né? Então, normalmente, o treinamento a gente usa uma quantidade aí de 7, 8 odores, mais ou menos, as pessoas ir fazendo aquela inalação, aquele cheiro, normalmente concentrando o pensamento naquele olfato que já era conhecido, né? Para tentar fazer novas vias e conexões nervosas aí e voltar a essa percepção daquele odor e o reconhecimento dele. E está dando resultado? Tem muitos pacientes que têm um resultado muito bons com um tratamento olfatório. Porque a perda do olfato realmente deixa a gente muito vulnerável, né, doutor? E não tanto na questão, lógico, psicológica, que te deixa um pouco depressivo, mas também na questão de proteção, né? Que é muito difícil. Você realmente não tem percepção no ambiente, se tem algo queimando. Então, realmente, a perda do olfato é algo que deixa a pessoa muito vulnerável. Com certeza. O olfato acaba sendo um sistema, como você disse, de proteção do organismo. De forma que um cheiro de queimado já vem um alerta. Às vezes, dependendo do ambiente, se você tiver um produto ali, que seja um produto químico, que cause, que possa causar, às vezes, uma contaminação, essa falta dessa percepção do olfato pode deixar a pessoa mais suscetível a intoxicações, a envenenamentos, né? a uma queimada, você não perceber ali que está ocorrendo aquele fenômeno, né?
Você vê que são sentidos importantes demais na nossa vida. Doutor, ainda sobre voz, tem algo assim que eu gostaria muito de perguntar sobre as alterações da voz. Muitas mulheres que é mais perceptível, que estão aí em busca de um corpo perfeito e fazem uso de hormônio, têm uma alteração acentuada da voz. Isso está ocorrendo com muita frequência agora. Sim, com certeza, Elga. E isso é um ponto importante que eu acho que tem que ser esclarecido para as mulheres, porque o que acontece? Quando você faz o uso do hormônio masculino para ganhar massa muscular, aumento da hipertrofia muscular, você acaba tendo um aumento da massa muscular na região da laringe, das cordas vocais, porque ali é músculo, né? A corda vocal é músculo. E é o músculo que você está usando o tempo todo. Então, se você associa o uso com medicamentos que vão aumentar a massa muscular, você vai ter uma hipertrofia dessa musculatura laríngea. Então, aí você passa a acontecer uma alteração nessa qualidade de voz, passando a uma voz mais masculinizada, uma voz mais grossa. E assim, tem que chamar a atenção para as mulheres que não basta você simplesmente falar assim, agora eu parei do hormônio e a minha voz vai voltar. Porque isso não é tão simples. Essa regressão dessa musculatura laríngea, na maioria das vezes, elas não ocorrem. Então, aí você vai ter que fazer um trabalho com a fonoterapia para tentar mudar um pouquinho aquele timbre, aquela qualidade vocal que está masculinizada. Então, assim, tipo, o retorno para essa voz, tipo assim, estava grossa, voltar à voz normal não é nada fácil. Não é assim, simplesmente agora eu vou parar, minha voz vai voltar ao normal. Normalmente, se você não fizer nenhum trabalho fonoterápico, provavelmente ela vai ficar masculinizada mesmo. Tipo, pro resto da vida mesmo não tomando mais o hormônio. Normalmente, sim. Doutor, isso é um problema muito sério, né? As pessoas realmente têm que ter essa atenção. Porque, além de tudo, não só para pessoas normais que não trabalham com a voz, mas para o dia a dia, né? O convívio atrapalha muito, porque vira um problema social, né? Para você lidar com outras pessoas, sofre algum tipo de preconceito. Então, se é algo definitivo, você realmente tem que pensar muito bem. E a pergunta que eu quero fazer é: toda mulher que faz uso de hormônio corre esse risco? Acontece com todas ou não? Depende, cada indivíduo é diferente. A partir do momento que você toma um hormônio para hipertrofia muscular, o hormônio masculino, você está suscetível à hipertrofia da musculatura das cordas vocais, da laringe. E você corre o risco, sim. E quanto a essa questão da voz, da qualidade, isso às vezes é muito ruim para as mulheres, principalmente assim, ao telefone, às vezes quando o outro atende lá, tem a percepção, às vezes, uma voz masculina, né? Sem contar que as mulheres, normalmente, depois que a voz muda, elas normalmente não ficam satisfeitas com aquela qualidade. Aí ela corre querendo retornar, voltar. Isso, e aí já não é uma tarefa tão simples. Entendi. Doutor, mas na questão, tem alguma, fora a alteração de voz, corre algum risco de alguma doença ou algo que pode trazer realmente um prejuízo físico? Aí o prejuízo aí é inerente mais ao uso do hormônio, né? As questões hepáticas, essas questões às vezes que o hormônio pode levar, mas isso aí vai depender de dose, de quantidade, de tempo. Entendi. Né? E tudo isso interfere. Né, doutora? Então ficou aí o alerta, né? Essa questão da decisão por fazer o uso, o que é mais importante. Eu escolho a minha voz, viu, doutor? Porque, pelo amor de Deus, é muito difícil, né? Porque a voz é algo que você está aí diariamente, é necessário você ter aí essa identidade vocal, porque, como o senhor falou, quando você está vendo a pessoa, tudo bem, mas quando você está à distância, você perde total a identidade. Com certeza, como você disse, né? A voz é a identidade da pessoa, é o cartão de visita. Né? Então, precisamos cuidar dela com bastante carinho, né? Doutor, eu quero te agradecer por esse bate-papo, por estar aí compartilhando dos seus conhecimentos comigo, com os nossos telespectadores. A gente fica muito feliz e logo, logo a gente volta aqui porque temos uma pauta especial sobre labirintite, né, doutor? Que eu estou muito curiosa.
Sim, com certeza. Eu quero depois trazer para vocês um exame novo que nós temos, que não causa tontura, né? Aquela tão desagradável tontura que normalmente causa nos pacientes. As pessoas têm medo de fazer o exame, né, doutor, por causa dessa tontura e agora está sanado esse problema. Sim, com certeza. Nós temos um Verrite que veio contribuir muito no auxílio do diagnóstico das labirintopatias e sem aquele incômodo, sem o transtorno da tontura, né? Que notícia boa, né, minha gente? Mas vocês vão esperar um pouquinho que logo, logo eu volto aqui para conversar com o doutor Henrique. Ele vai contar tudo. Doutor Henrique, muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Eu que agradeço. Até lá. E o Elgue Você de hoje continua. Nós só estamos começando. A gente volta rapidinho com mais uma entrevista sensacional, mas lá em nosso estúdio.